Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, muito prazer, eu sou Ana Benoski e eu sou professora de bordado eletrônico, de programação de matrizes e de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a escrever aqui no Embird. O meu Embird é o 2017, então a gente vai escrever simples e também a gente vai escrever com contorno, que é bem legal também, dá uns efeitos bem legais aí para os seus trabalhos personalizados, tá certo? Então, aqui eu tô na página inicial do Embird, quando a gente entra, e a gente vai aqui, ó, a gente vai aqui no editor. Então, a gente vai clicar aqui, ele abre, né, essa página. Aqui a gente pode alterar o nosso bastidor, então a gente tem a opção aqui de bastidor. Então, você vai escolher aqui o bastidor que você vai querer trabalhar, né, que você vai querer escrever o seu nome e fazer aí, às vezes, a sua montagem. Então, aqui está selecionado o bastidor 13x18 e ele está na horizontal, tá? Então, aqui eu tô deixando ele na horizontal. Se você não quiser, é só deixar marcado aqui. Mas eu quero ele na horizontal. E venho e dou um OK. Aqui já tá o meu bastidor. Então, como que a gente faz para a gente escrever aqui? É bem simples, tá? A gente vai aqui, ó, nesse texto, então, inserir texto, nesse Azinho que tem o T em cima, tá? Selecionamos aqui, clicamos, ele vai abrir uma janela com letras, né, com as fontes e todas as configurações. E também abre aqui a nossa caixinha de texto aqui embaixo, ó, tá vendo? Então, você vai digitar aí o texto, a palavra que você quer. Vamos supor que você quer a palavra Daniela. Ó, você vai escrever aqui, né? E aqui em cima, ó, na opção fonte, aqui você tem as fontes que você tem no seu computador, fontes do Embird, fontes instaladas. Então, elas estão todas aqui, ó. Todas as fontes estão aqui. Sobre instalar fonte, a gente já tem vídeo aqui no nosso canal, tá bom? É bem simples. Então, você vai rolando aqui e vai procurando uma fonte que você queira, ó. Então, aqui tem várias e tal, então você vai procurando. Selecionou alguma que você queira, você clica em cima dela e ela vai aparecer aqui, ó. Por exemplo, a Daylove, se eu clicar em cima dela, vai aparecer dessa forma aqui. As fontes que têm caracteres especiais, como essa Daylove, vai aparecer aqui, ó, todos os caracteres especiais, né? As letras que têm caracteres especiais. Não vai aparecer se aqui, ó, esse Unicode, ele não tiver selecionado, tá? Então, se o seu não tiver selecionado, você instalou uma fonte com caractere especial, é só você vir aqui e selecionar, que daí ele vai buscar todos os caracteres especiais que aquela letra, né, aquela fonte em específico tem para você. Quando a gente escreve aqui embaixo, ele não puxa, percebe que aqui, ó, por exemplo, o A, deixa eu ver o outro A, ó, esse A, ele não tá aparecendo aqui. Ele vai escrever normal, com as letras normais. Então, se você quer um caractere desses aqui especial, você tem que selecionar. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse, deixa eu ver, o L, cadê o L? Aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, o A, aqui, o final, né? Se eu quisesse esse Azinho aqui, ó, que tem um coração e um rabinho, eu tenho que clicar em cima dele 2 vezes. Ó, aí ele vai aparecer aqui pra mim, tá vendo? Pra você ver como é que ficou, você vem aqui assim em cima, ó, em Layout. Olha só como é que ficou. Aqui também a gente tem opções de separar. Tá vendo que aqui, ó, se a gente aproximar um pouquinho, ó, se a gente aproximar um pouquinho a tela, a gente clica aqui, a gente aproxima. A gente vê que essa fonte, ó, as letras estão saindo, estão entrando um pouquinho dentro, né? Então, a gente pode clicar aqui, ó, nesses pontinhos vermelhos, que ficam vermelhos, e dar uma afastada. Olha lá, ó. E você consegue ver como é que vai ficar, tá? Então, aqui, ó, estaria selecionando esse tipo de caractere. Vamos supor que eu não quero esse A. Eu quero esse aqui, ó. Então, eu clico 2 vezes com ele. Vou lá e vejo como é que ficou, tá ok. E volto em inserir.
tá? Agora a gente vai fazer, se a gente deixar assim, ó, e dar um ok, olha só como é que fica quando eu dou o ok. Ó, o meu nome, ele fica assim, ó. Então, a gente vem aqui embaixo, ó, e vai em 3D, que daí é a visualização que a gente teria, tá? Então, o nosso nome, ele ficaria assim, simples, tá? No ponto cheio, certo? Eu vou voltar lá e vou alterar. Vou escolher uma outra fonte para vocês verem também. Ou senão a gente pode fazer com essa mesma, né? Vamos fazer com essa mesma, só que daí a gente vai mudar as configurações. Então, primeiro, a gente vai deixar essa fonte um pouquinho mais gordinha, porque ó, ela tá bem fininha, então a gente consegue deixá-la mais gordinha, tá? A gente vai aqui, ó, em propriedades. Então, aqui, essa aba inserir é tudo relacionado às letras, né? A caixinha de texto. A aba layout é referente aqui a essas configurações de espaçamento. E a aba propriedade se refere ao tamanho, aqui, ó, da nossa palavra, tanto a largura quanto a altura. E aqui a questão de configurações de ponto. Então, aqui, ó, ela tá na coluna automática e ela tá sem contorno. O que é a coluna automática, que é essa terceira opção? É o ponto cheio, é o automático, tá? E aqui a primeira opção, sem contorno, quer dizer que não tem contorno nenhum, tá certo? Então, a gente vai aqui em parâmetros, ó, em parâmetros, e aqui, ó, pra gente deixar ela um pouquinho mais gordinha, a gente vai aqui aumentar um pouquinho essa compensação de encolhimento. Como que eu faço para mim aumentar? Eu clico com o botão esquerdo do meu mouse. Então, quando você clica com o botão esquerdo do mouse, vai aumentando. Quando você clica com o botão direito do mouse, vai diminuindo, tá? Então, eu clico aqui com o botão direito, com o botão esquerdo e vou aumentando, vou colocar 0,3 para mim ver como é que vai ficar. Você pode vir aqui dar um ok e vir aqui dar um ok. Ele vai gerar outro, olha só, tá vendo? Como ficou um pouquinho mais gordinho, ficou melhor, certo? Ficou bem melhor. A gente pode vir aqui, eu vou deixar aqui só para vocês ir vendo a diferença. Aí, vou lá e agora eu vou colocar um contorno. Então, eu vou aqui de novo em propriedades. Então, vim aqui de novo em propriedades, tá? E vou colocar aqui, ó, selecionar essa quarta opção, contorno acetinado, tá? Eu vou clicar aqui em parâmetros, de novo, e vou aqui na aba contorno, essa segunda opção. Essa aqui se refere ao ponto interno e essa aqui se refere ao contorno, tá? E aqui, ó, eu vou selecionar um contorno triplo, porque se eu deixar do jeito que tá aqui, ó, ele vai selecionar um ponto cheio de contorno, e eu não quero ponto cheio de contorno. Então, eu clico aqui em amostra, tá? Nessa opção aqui, ó, e aqui, ó, eu vou achar o ponto triplo. Ó, aqui tem vários pontos, né? Mas aqui, ó, eu vou selecionar esse triple, que é o ponto triplo, tá? Aqui é o tamanho, então a gente pode deixar ele um pouquinho maiorzinho ou menorzinho, tá? E aí você vem e dá um ok, certo? Deu ok aqui e dá um ok pra gente ver como é que vai ficar. Olha lá como é que ficou o nosso contorno. Tá vendo como é que fica bacana? Ó, então aqui é uma letra simples, uma palavra simples. Aqui a gente já aumentou um pouquinho a compensação, né? Já aumentou um pouquinho ali a largura. E aqui a gente já colocou um contorno, tá? Então, eu vou deletar essas duas aqui, certo? Então, aqui a gente tem já com o contorno. Aqui a gente pode organizar as cores, ó, porque ele tá fazendo uma letra, o preenchimento, outra o contorno. Uma letra e o contorno. Então, a gente vai organizar aqui. Então, a gente clica com o botão direito em cima, viemos aqui em cores e viemos aqui ó, na primeira opção, classificar cores. Você clica em Yes e você clica em OK. Ele já separou aqui, ó, as duas cores, tava uma seguida da outra, ele já separou. E daí aqui a gente pode alterar a cor que você quer, só para você ver como é que vai ficar, né? Então, aqui você clica em cima, esse azul claro é a parte interna, você clica com o botão direito em cima e você vem aqui, ó, alterar cor,
e vem na primeira opção e vai abrir essa caixinha de texto, né? Aí vamos supor que você queira aqui um rosinha, talvez um rosinha mais fraco, que você consegue alterar a intensidade. Mudamos lá o rosinha. Agora vamos mudar o contorno. Clico em cima do azul do contorno com o botão direito. Venho em alterar cor e escolho aqui um outro rosinha. Eu acho que eu vou escolher um mais forte e dou um OK. Olha lá como é que fica. Tá vendo? Então, a gente tem um nome com um contorno triplo, que dá uma destacada, fica bem legal. E aqui embaixo apareceu, ó, aqui embaixo aparece o tamanho que ficou esse nome, não. Então, ficou de 9,2 por 2,8, certo? E agora a gente pode salvar aí pra gente bordar. Por exemplo, você quer bordar numa fraldinha e tal. Então, para salvar, isso aqui é bem simples. Então, a gente vem aqui em salvar como, certo? E aqui você vai escolher o formato que você quer salvar. Então, aqui, ó, tem todos esses formatos. Aqui, se você tem uma Janome, você salva aqui em GF, né? Se você tem uma Brother, você salva aqui em PS. Se você tem uma Singer, você salva aqui em XXX. Entende? Ou também aqui em DST. Então, aqui tem todos esses formatos que a gente pode estar salvando a nossa matriz, tá? Então, você vai escolher aí o formato que você quer. Eu vou deixar aqui Janome e PES, tá? Ou você pode escolher vários ou apenas escolher só um, né? Então, aí escolheu aqui, eu escolhi esses dois e dou um OK. Ele vai abrir aqui onde a gente quer salvar, né? Então, a gente escreve aqui, nome Dani. Você clica em salvar. Aqui ele pediu como eu escolhi mais de um arquivo, se todos os arquivos têm que ter o mesmo nome, eu digo que sim. E você dá um OK. Pronto, você já vai ter aqui a sua matriz aqui, ó. Então, já está salvo aqui para você poder mandar para sua máquina e você bordar, tá? Então, é assim que a gente faz esse nome com contorno, fica bem legal. E você pode fazer tanto o nome sem o contorno, né, quanto o nome com o contorno. Vocês viram que é bem simples, não tem muito segredo, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, eu vou fazer o outro, só que eu só vou tirar aqui, ó, deixar o sem contorno, né, e vou dar um OK, só para vocês verem como é que ficaria, ó, o sem o contorno, né? Fica basicamente dessa forma aqui. A gente pode vir alterar a cor para ficar mais bonito e vamos colocar um lilás. Olha lá, com contorno e sem contorno, tá? Então, era isso a aula de hoje que eu queria mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí numa próxima aula.